Bom dia, alunos do Colégio Coque, turma do 8º ano, professor Juan. Estamos aqui hoje aí para poder entrar na unidade 2 do seu livro sobre o continente africano, a regionalização da África. Mas primeiro vamos reforçar a África tanto na unidade 1 como na unidade 2. Então vamos lá. Quando nós falamos da África, nós estamos falando aí de um continente que tem várias características gerais, né? A África do mundo político, mapa político da África e a África na sua realidade. Aí uma fotografia da África, onde está aí próximo ao deserto, próximo do Sahel, na divisa com o deserto do Saara. Continente africano, nós temos limites territoriais norte Mediterrâneo, noroeste Estreito de Gibraltar, nordeste Mar Vermelho, oeste Atlântico e leste Índico. Aí eu tenho o continente africano, onde eu tenho as divisões do continente africano: África do Norte, África Ocidental, África Nordeste da África, Oeste da África Central, África Oriental, Sudeste da África Central e África Meridional. Os pontos estratégicos: a Península do Sinai, o Canal de Suez e o Chifre da África. Paralelos e meridianos que vão cortar o continente africano. Como vocês estão vendo aqui, está o continente africano, o terceiro maior do mundo, 30 milhões de quilômetros quadrados. Linhas imaginárias: o continente africano é o único a possuir terras no hemisfério norte, sul, oriental e ocidental. Isso ocorre porque ele é atravessado pelas linhas imaginárias do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Meridiano de Greenwich. Aí as zonas climáticas que nós vamos ter no planeta, onde o continente africano está situado na zona climática tropical e intertropical. África, clima: nós temos clima equatorial, tropical, desértico, semiárido, mediterrâneo e temperado. O maior deserto do mundo está nessa localidade, deserto do Saara. Aí eu tenho vegetação, eu tenho floresta equatorial, por onde passa a linha do Equador. Eu tenho savana, estepe, deserto, eu tenho aí também vegetação mediterrânea, vegetação de altitude. Relevo e hidrografia: nós temos aí o relevo do continente africano, aonde nós temos aí na parte oriental da África, encontra-se uma imensa rachadura da costa terrestre que originou lagos e montanhas vulcânicas, sendo a mais elevada o Monte Kilimanjaro. Monte Kilimanjaro, onde o ponto culminante do relevo africano. Rio Nilo e o deserto Saara. O Nilo e o Saara. O Nilo, em contraste com o Saara, propicia áreas férteis à África, fornecendo águas e solos agricultáveis em suas margens, além da água para irrigação das áreas adjacentes ao Vale do Rio. Em suas margens temos grandes aglomerações urbanas, como Cairo e Alexandria. O Nilo foi o principal eixo comercial através do deserto, o 8º ano, aproximando entre os povos do sul e do norte. Olha o rio Nilo aí, o maior rio do continente africano, o segundo maior do mundo. Aí ele usado para navegação. As nascentes do rio Nilo, no Lago Vitória. Rio Nilo, Rio São Francisco e Rio Amazonas, diferentes tipos de foz. Rio Amazonas, uma foz, Rio São Francisco, outro, e o Rio Nilo, uma foz no formato estuário. Saara, o maior deserto do mundo, 8º ano. Nós estamos falando do maior deserto do planeta Terra. O Saara divide a África. A própria natureza encarregou-se de separar, dentro do continente africano, duas porções com características distintas. Saara, o mais extenso deserto do planeta, com 9.260 quilômetros quadrados, isola a África do Norte e a África subsaariana, embora ocupe áreas de ambas as partes. O Saara tem como limite meridional uma extensa área atingida por um intenso processo de desertificação. O Sahel, que vem ampliando sua extensão nos últimos anos. Aí o Sahel, uma área desertificada. Deserto Saara. Agora nós vamos falar um pouquinho de Saara. Esse deserto funcionou historicamente como uma barreira que, embora transporta por fluxos comerciais intensos, influenciou profundamente a configuração das culturas e civilizações na África. Agora vamos entrar na subdivisão da África, a unidade 2 já aí, ó. Regionalização da África, África do Norte. Onde eu falo África do Norte, eu vou ter aí Marrocos, eu vou ter Saara Ocidental, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito.
Quando eu falo África Ocidental, eu tenho Mauritânia, Mali, Níger, Burkina, Costa do Marfim e Nigéria. Muito bem. Então, África do Norte. Na África do Norte, nós vamos ter banhada pelo Mediterrâneo ao norte, profundamente marcada na sua porção meridional pelo deserto Saara. Estende-se uma África muito diferenciada da porção subsaariana. População predominantemente árabe e a religião islâmica são as suas características mais marcantes. É a parte mais desenvolvida do continente. Já tem gente que fala que a África do Norte é pobre. E tem por base econômica a extração e exportação de petróleo e recursos minerais. Aí a África do Norte, aqui é a parte dela, a África subsaariana, que a situação é horrível. Os árabes, no século 7 e 8, os povos árabes conquistaram todo o norte africano, antes de invadir a Península Ibérica. O domínio árabe no norte da África levou à difusão do islamismo e da língua árabe entre os povos da porção setentrional. A religião islâmica constitui hoje um intenso fator de unificação entre esses povos do oitavo ano. O Saara passou a ser atravessado por rotas de caravanas árabes que comercializavam inúmeros produtos escravos, dos reinos ao sul do deserto. Foram essas relações que levaram os árabes a tratar o sul do Saara como a terra dos negros. Aí, ó, temos aí a imagem. O Egito, pirâmides, olha que maravilha. As pirâmides do Egito. Líbia. Magrebe e Grande Magrebe. Atenção em mim que seu livro não traz essas informações. Em árabe, Magrebe significa onde o sol se põe, pois localiza a oeste e encontra-se oposição a Macrec, que significa o nascente, porção representada pela Península Arábica. O Magrebe é formado por Marrocos, Tunísia e Argélia. O Grande Magrebe se estende desde a Líbia até a Mauritânia. Ao Grande Magrebe, aí, principais atividades econômicas, África subsaariana, divisão da África agora, entra aí agora a parte da África, aí que nós temos dentro da África subsaariana, classificada em África Ocidental, Nordeste da África, Oeste da África Central, África Oriental, Sudeste da África Central e África Meridional. África subsaariana. A África subsaariana é composta por países localizados ao sul do deserto Saara, ou na sua porção meridional, denominado Sahel. Desertos, grandes florestas, savanas e estepes são as paisagens mais características desse imenso território atravessado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Tem seu relevo mais elevado na porção oriental, marcado pela presença de grande falha geológica. O Grande Rift, caracterizado pela presença de vulcões, como o Kilimanjaro, na Tanzânia, e por lagos tectônicos, como o Vitória, na Uganda. Aí o deserto Kalahari, o maior ponto culminante da África, e também o savana. Então nós temos aí o Kalahari como deserto, ponto culminante, temos também a savana aí, também é um tipo de vegetação predominante dentro da África, onde vai ficar animais de fauna exuberantes, como vocês estão vendo na imagem. Aí o gongo, o verdadeiro aí, o gorila, floresta do gongo, passada pela linha equatorial, tem uma biodiversidade imensa. O Grande Rift, preste atenção, ó, uma área aí de intensa atividade tectônica dentro do continente africano. Ao Kilimanjaro, aí o ponto culminante do continente africano, na Tanzânia. Fome, guerras civis, conflitos étnicos e religiosos, escravidão, prostituição, trabalho infantil, disseminação da AIDS, são as mazelas que vêm penalizando essa porção do continente africano e pelas quais o mundo desenvolvido não demonstra interesse em encontrar soluções. A AIDS é a principal causa das mortes na África. Alguns pesquisadores acreditam que a expectativa de vida em algumas nações é de apenas 30 anos. AIDS, 70% das vítimas da doença estão na África. Com apenas um país industrializado, a África do Sul, a economia subsaariana se caracteriza por dois tipos de agricultura, a de subsistência e a plantation, pela exploração de riquezas minerais. Conflitos, golpe de estados, rivalidades tribais, luta pela posse de riqueza são alguns fatores que nos ajudam a compreender os conflitos dessa região.
A divisão artificial do continente pelos europeus durante o processo de colonização, no final do século XIX e início do século XX, reuniu tribos rivais em um mesmo território, subestimou a organização social e econômica dos habitantes locais, explorou recursos naturais e, para piorar, não preparou a população nativa para dirigir, segundo o capitalismo, as nações que depois de meados do século XX começaram a se tornar independentes. Os europeus contribuíram para a existência de uma elite negra, que passou a governar seguindo os mesmos passos dos colonizadores, ou seja, expropriando em benefício próprio. Assim, o processo de independência das colonizações africanas contribuiu para manter ou aumentar os problemas da fome, doenças e conflitos. Ruanda, 1994, conflito de Ruanda. Sudão. Costa do Marfim. O chifre da África. Tudo regiões de intensa guerra civil, crianças bebendo água até com coliformes fecais. Etiópia e Somália, situadas na estratégia região denominada Chifre da África, lutaram ferozmente durante anos pela posse da região de Ogaden. Essa região é considerada um ponto estratégico por se encontrar na rota internacional do petróleo, vindo do Oriente Médio e também por se encontrar próximo de uma das regiões mais estáveis do mundo em termos de conflitos étnicos e religiosos. Somália e Etiópia, olha que tristeza total. Aí nós estamos falando, aí, quando a gente fala da Etiópia, da Somália, nós vamos falar no Nordeste da África, uma região muito pobre. Addis Ababa, Etiópia, olha a desigualdade social. Kinshasa, Congo. Cidade do Cabo, África do Sul, turismo. Sorreto, África do Sul, uma pobreza extrema em Sorreto. Processo colonial europeu na África, os Estados africanos e a Conferência de Berlim. Divisão étnica, mapa, segunda Conferência de Berlim. Aí está a divisão étnica, Conferência de Berlim e a partilha da África pelos europeus. A África foi retalhada em territórios coloniais a partir da Conferência de Berlim, em 1884 e 1885. A reunião convocada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck envolveu 15 nações europeias, além dos Estados Unidos. O foco das discussões foram os direitos de navegações e comércio no Níger e no Congo, rios, e os problemas da partilha do continente. Essa conferência não dividiu o continente em colônias, mas fixou princípios para evitar que conflitos entre as potências europeias que se lançavam à partilha da África. Aí a Conferência de Berlim pelos europeus, tinha que a África ter país que ganhou sua independência só até 1960, tinha país na posse dos povos europeus que acabaram com o diamante africano, acabaram com o solo africano. Grã-Bretanha e França tornaram-se as potências coloniais predominantes. Alemanha, Portugal, Espanha e Itália ocuparam territórios marginais. O Congo foi uma colônia privada do rei belga, até início do século XX, passando a soberania da Bélgica. Os europeus traçaram fronteiras sobre espaços étnicos e culturais, dos quais poucos conheciam, sempre levando em conta objetivos práticos, com o escoamento de mercadorias. Desse modo, inventaram territórios que não tinham raízes nas experiências históricas africanas. A dominação. A descolonização. A libertação da maioria das colônias africanas, igual eu acabei de falar, ocorreu na década de 1960. Em alguns casos, a independência foi conquistada em virtude de guerras e movimentos armados. Entre outros, foram feitos acordos de cooperação econômica, política e militar. O alicerce dos novos estados africanos foi construído quase sempre pelo aparelho administrativo criado pela colonização europeia, ou seja, o poder político e militar acabou nas mãos das elites navais e urbanas que instalaram regimes autoritários. Nos novos estados africanos destacaram-se líderes respeitados, contudo as estruturas de poder não surgiram de processos democráticos e revelaram-se incapazes de superar as rivalidades étnicas e clânicas. De modo geral, isso ajudou a provocar os sucessivos golpes de Estado, a violência e a corrupção. No fim, grande parte dos líderes da independência se tornaram ditadores e frustraram os sonhos de libertação. África no final do século XX. As potências europeias, após a independência de suas colônias africanas, continuaram ajudando financeiramente as elites dirigentes dos novos estados. Essa ajuda permitia que os governos autoritários esmagassem qualquer movimento interno. Com o final da Guerra Fria, a África perdeu a importância para as potências
as fontes externas de financiamento secaram e os governos africanos perderam a capacidade de silenciar a concentração étnica e política pela violência. Em consequência, alastraram-se guerras civis e pela primeira vez o princípio da intangibilidade das fronteiras ficou seriamente ameaçado. No início do século XXI, a ascensão econômica e comercial da Ásia despertou um novo interesse pela África, especialmente pelas suas reservas de petróleo e minérios metálicos como o diamante. O aumento generalizado dos preços dos combustíveis, matérias-primas e gêneros tropicais no mercado mundial beneficiou uma série de produtores africanos. A China tem investido grandes quantias no desenvolvimento de campos de petróleo, na mineração e na implantação de fábricas, em infraestrutura de transporte e comunicação. Em grande parte do continente, a China firmou acordos econômicos e políticos e seus investimentos passaram a concorrer por influência e negócio com os Estados Unidos e a União Europeia. África no século XXI. Aí nós temos a África aí dentro do século XXI com alguns líderes. No Brasil, na época do Lula aqui, com o presidente da China. E esse é o continente africano, onde a gente tem uma divisão grande aí. África do Norte, África Ocidental, Nordeste da África, Oeste da África Central, África Oriental, Sudeste da África Central e África Meridional. Vocês vão fazer para mim como tarefa, por favor, a unidade 1. Nós já entramos nela, pequenininha, a unidade 1. Vocês vão fazer para mim como tarefa as páginas agora para a nossa aula no aplicativo Zoom. As páginas 343 da unidade 1. Vocês vão fazer para mim. Deixa eu ver aqui o que mais. Vocês vão fazer para mim a página também 350 da unidade 1, 351 da unidade 2, 352 e 353. Correto? Tudo referente à unidade 2, que esse vídeo aqui já faz parte da unidade. A tarefa toda referente à unidade 1, que esse vídeo aqui já faz parte da unidade 2, aspectos físicos e demográficos da África. Muito obrigado, fiquem com Deus.